Agora só nos falta criar a controller de fato, fazer com que a controller que nós temos use a lógica que nós criamos para retornar dados reais, dados que nós armazenamos no banco de dados. Então, se nós viermos aqui na nossa controller, book controller, nós temos aqui todos os endpoints que nós construímos, certo? Agora o que nós vamos fazer? Vamos vincular esses endpoints aqui aos métodos que nós criamos. Então, primeira coisa, vamos instanciar a nossa service. Então, private final book service. Feito isso, agora nós vamos começar a chamar aqueles métodos, certo? Então vamos criar aqui no nosso get o service.getById, passando aqui o nosso ID. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu estou provendo uma string e ele espera um long. Então eu vou trocar aqui para long. Beleza. Qual que é a próxima reclamação? É que nós estamos provendo um livro e ele está informando que o método retorna uma string. Então eu vou alterar aqui para o objeto livro. Perfeito? Maravilha. Vamos fazer aqui no próximo também o post. Vamos abrir aqui a nossa service apenas para sabermos o que de fato cada método espera. Então aqui o post é o create. Nós temos aqui service create, passando aqui o nosso livro. Só que aqui nós estamos recebendo os parâmetros que tínhamos dado de exemplo, então vamos apagar. Vamos usar aqui request body, passando aqui o tipo book e passando o nome book também. Então aqui nós vamos alterar o retorno do método para livro e beleza, muito simples, né? Observe que a chamada aqui ela tem sido muito simples. Nós estamos simplesmente chamando a service, passando os parâmetros correspondentes e ele vai retornar para nós o objeto que nós esperamos. Então aqui no nosso put, o que nós sabemos que precisamos? Nós precisamos aqui desse cara, então já vamos deixar aqui esse cara aqui, tá? Só que nós precisamos também de um ID. Então nós vamos copiar esse cara aqui para baixo e vamos copiar o path variable aqui também. Então nós sabemos aqui que na atualização nós precisamos de um ID e do objeto de atualização em questão. Beleza, então aqui nós vamos chamar a nossa service.update put, passando o ID e passando também o livro. Aqui vai ser a mesma coisa, nós precisamos alterar o retorno, beleza? Vou copiar esses parâmetros aqui, vou colar aqui embaixo. Vou copiar esse carinha aqui também, colar aqui. E por último, eu vou copiar esse cara aqui, mas eu vou alterar o tipo de update para patch. Aí ele vai pedir para alterar o parâmetro, certo? Então aqui eu alterei para book. Muito bem, bem simples, né? Então aqui nós temos o método delete. Eu não vou retornar nada, porque lembrando que o nosso delete ele não retorna nada, só que eu vou chamar ele aqui. Então, service.delete by ID, passando o ID. Nós ainda não temos esse ID, então vamos criar barra o nosso ID, path variable long ID. Beleza. Então, nossos métodos aqui estão vinculados à nossa service. Só que nós temos um método aqui que não está vinculado. É o getAllBooks, que é para retornar todos os livros. Então, nós vamos vir aqui, antes do nosso get aqui, vamos criar um novo getMapping, só que nós vamos chamar ele de barra all, que seria todos. Aqui vamos criar. Ele, ao invés de retornar apenas um livro, vai retornar uma lista de livros. E aqui vamos chamar ele de getAll. Não vamos passar nenhum parâmetro, vamos apenas retornar todos. Então, service.getAllBooks. E beleza, então aqui nós temos todos os nossos métodos com os seus respectivos serviços. Antes de nós irmos para o teste da nossa aplicação, nós podemos dar mais uma aprimorada na nossa controller. Que aprimorada é essa? Nós podemos vir aqui na nossa service e observar o seguinte: alguns métodos
eles têm retorno de exceções, tá? Esses retornos de exceções, eles vão estourar se eu deixar como está? Vão, tudo bem. Só que eles vão retornar de forma desorganizada. Eles vão simplesmente estourar o erro lá e trazer todo aquele bloco de código, certo? Não só a mensagem propriamente dita, por exemplo, do livro não encontrado. Dependendo de onde você está retornando, como por exemplo um log, essa mensagem é boa, é uma mensagem válida que você precisa de fato ter todas as informações para analisar. No entanto, quando você está retornando para um serviço, lá no endpoint do serviço, é interessante você retornar uma mensagem específica ou apenas um conteúdo reduzido ali e organizado dessa mensagem. Então, como que a gente faz para retornar esse conteúdo específico? Como que a gente filtra isso? Para isso, o Spring disponibiliza os controladores de exception. Vamos criar um aqui para visualizar do que eu estou falando. Então, exception, new, Java Class. Vamos criar aqui um library exception handler. Aqui nós vamos anotar com arroba hash controller advice. Esse cara aqui, nós vamos criar um método com a anotação exception handler. Só que ele vai monitorar apenas esse tipo de exceção aqui, nesse método. Então aqui nós vamos retornar um response entity do tipo string e esse cara aqui ele vai se chamar handle book not found exception, recebendo book not found exception e a nossa exceção. Então quando o Spring estourar o erro, esse cara aqui já vai pegar esse cara. Vai pegar o erro, certo? Ele vai obter ali o erro e vai receber aqui por parâmetro. E a partir disso nós conseguimos fazer tratamentos específicos. Observe que aqui dentro eu estou apenas retornando a string. Então eu vou retornar somente o textinho específico. Mas eu poderia formatar esse texto com outras informações e trazer de fato ali algo mais completo, um objeto todo completo ali estruturado, beleza? Então o que que nós fazemos aqui? Aqui vamos dar um return new response entity x.getMessage http status not found, beleza? Então aqui nós estamos retornando um 404. Se você der um Ctrl e clicar aqui, você vai observar que esse cara aqui representa o 404 e ele é um not found. Mas você pode observar que tem muitos outros, certo? Esses são os códigos HTTP. Então, quando você está trabalhando com Response Entity, você tem essa liberdade. Você não só vai retornar a sua resposta certinha ali como JSON, se for objeto, como também você pode mostrar, dizer qual que é o retorno de fato. Por exemplo, qual que é o código de retorno. Por exemplo, quando o normal, no geral, quando uma request é feita com sucesso, ela retorna um 200. E quando dá erro, ela retorna um 500, que seria o internal server error, certo? Então, se você quiser especificar, como por exemplo esse 404, que é o not found, você pode simplesmente usar o response entity passando o not found. Não precisaria nem passar uma mensagem. Tem uma forma de você utilizar apenas passando o código, tá? E nós vamos fazer um ajuste agora na nossa controller para mostrar a utilização de outra forma para você usar o response entity e também como você poderia fazer para usar o not found diretamente, sem uma mensagem. Vamos lá então. Aqui na nossa controller, nós vamos alterar todos os nossos retornos para response entity. Então vamos colocar aqui response entity e complementar o nosso retorno com isso. Beleza? E aqui não tem retorno, nós não precisamos. Maravilha! Mas e agora nesses casos que está dando erro? Como que nós resolvemos isso? Simples. Nós podemos fazer dessa forma aqui, tá? Vou copiar essa estrutura aqui para mostrar para vocês. Podemos fazer assim. Só que ao invés da exceção, nós vamos passar
os livros, o retorno de fato, né? E vamos passar aqui um OK. Então nós podemos fazer dessa forma. É uma boa forma, tá? Mas existe ainda uma forma mais reduzida, que é utilizando o builder do response entity. Então nós podemos fazer response entity.ok e passando o método que vai fazer o retorno. Simples assim, e ele já vai retornar para você. Então é uma forma mais reduzida, mas eu comentei de uso de builder. E se nós quisermos especificar, por exemplo, um not found, nós poderíamos fazer, por exemplo, response entity.not found. Observe que ele nem tem mensagem nenhuma porque ele vai retornar o 404.build. Então, com esse cara aqui, nós retornaríamos o 404. Tá? Maravilha. Então aqui nós só vamos replicar esse comportamento aqui para todos eles. Beleza. Então aqui nós temos a estrutura, mostrei para vocês qual que é o response entity, para que ele serve. E aqui no delete mapping, nós podemos dizer também que o retorno desse cara, response status, é http status.noContent. E no caso, ele é um método que vai retornar nada, certo? Ele vai retornar void. Só que eu estou dizendo aqui que o meu retorno dele é o 204. Tá? Que ele de fato não tem retorno nenhum. Então, quando der certo, ele vai retornar 204 ao invés de 200. Beleza? Perfeito. Fazendo isso, nós completamos a nossa controller. Reforço que o material que eu estou mostrando para vocês aqui, ele é um material inicial. Se você tiver interesse em aprender mais, em se aperfeiçoar mais no REST, você pode estar adquirindo outros cursos que eu tenho aqui na Udemy, que entre os conteúdos ministrados eu também mostro para vocês formas de utilizar o controller advice de forma completa, de forma melhor estruturada, não apenas retornando uma string, mas sim um objeto, separando ali as camadinhas de retorno e a mensagem de fato e outras informações complementares. Agora que nós já finalizamos a nossa aplicação, nós terminamos desde a estrutura de requisições até o controle ali de exceptions, nós podemos de fato fazer os testes da nossa aplicação e validação dos fluxos, perfeito? Mas nos testes, será que nós precisamos continuar usando o Postman? Será que o Spring também não tem uma forma melhor de testar, uma forma de você não precisar usar uma ferramenta externa? E a resposta é sim, tá? Nessa aula, além de fazer os testes, eu vou mostrar para vocês a utilização dessa ferramenta também. Então, o nome dessa ferramenta é Swagger, ela é uma ferramenta de documentação, tá? Com a utilização dela, todos os nossos endpoints serão disponibilizados e podemos fazer testes neles diretamente no browser via uma interface simples ali que ele vai gerar para nós e mapear todos os nossos parâmetros, todos os nossos tipos já para fazermos os testes. Então, como que nós usamos essa aplicação, essa documentação? Muito simples. Basta vir aqui em Build Gradle, vamos adicionar aqui essa dependência, vamos colocar aqui implementation org.springdoc-open API-starter-web MVC UI. A versão. No meu caso aqui eu vou estar utilizando 2.1.0. Vamos atualizar a dependência para que ele faça o download dela no nosso projeto. E com o download feito, nós podemos executar a nossa aplicação e fazer os devidos testes. Então aqui no browser, para nós testarmos, vamos fazer o seguinte. Vamos digitar localhost 8080/swagger-ui.com
HTML. E olha só que legal, ele vai gerar toda a documentação para nós. Todos os endpoints que nós criamos, ele vai mapear aqui para nós. Então temos o get, o post, o pet, delete, put e o get por ID, beleza? Então se nós clicarmos aqui em /book/all, nós podemos listar todos os nossos registros aqui. E olha só, ele já traz formatadinho com JSON e também trazendo o código 200 aqui, beleza? E falando em código, nós já podemos de cara pegar um registro, vamos pegar o 9 aqui, não precisamos de nenhuma outra informação além do ID. Então nós vamos vir aqui no nosso delete e colocar esse ID 9, executar e olha só, o retorno dele é 204, sem conteúdo, no content, beleza? Então lembrando lá do response entity, ele serve exatamente para isso, para você conseguir informar e não precisar utilizar retornos HTTP que não condizem de fato com o retorno da sua aplicação. Então, você viu que existe esse retorno e você consegue fazer a utilização dele e retornar para o serviço ou para quem está consumindo essa informação. Beleza? Maravilha. Então agora vamos fazer outro teste. Vamos pegar aqui, vamos executar novamente. Observe que o 9 não está mais aqui. Vamos pegar outro registro. Vamos pegar o primeiro registro aqui, copiar ele. Vamos aqui no nosso put. Vamos clicar aqui, colar aqui. Vamos digitar número 1. Vamos fazer uma alteração. Vamos apagar o ID, pois já informamos ali em cima. V2, autor nós não vamos alterar. E as páginas, nós vamos colocar 500 páginas. Vamos executar e olha só, ele retornou aqui para nós o nosso objeto já alterado, o ID manteve e as informações foram alteradas. Nós vamos fazer o seguinte, vamos voltar ali embaixo, vamos executar novamente, observe que ele já está alterado. Agora nós vamos pegar um outro registro, vamos pegar o número 4, vamos entrar aqui no pet, cadê? Pet, vamos colocar ele aqui. Vamos colocar o número 4 aqui, remover o 4 daqui. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos alterar a informação V1 aqui, certo? Aqui eu vou colocar 100 páginas. E o autor eu não vou informar. Não vou informar um autor. Então, eu não quero alterar ele, mas eu também não vou informar ele. Eu nem sei qual que era o autor desse livro. Eu só sei que o ID dele é 4 e eu quero colocar essas informações nele. Então, executar. Olha só, ele alterou, ele não apagou o autor, ele manteve o autor e as outras informações alteradas. Então aqui você consegue ver o pet em funcionamento. Agora, e se eu fizer o seguinte, se eu tentar fazer a mesma coisa aqui? Simplesmente pegando o mesmo registro, vou colocar o ID 4 ali e vou executar. E olha só, ele retornou 500, que significa Status Internal Server Error. Aqui nós temos uma descrição. Aqui nós podemos ver, de fato, aquela menção que eu fiz sobre o bloco de código que ele traz quando estoura um erro, certo? Não é um bloco de código muito interessante, dependendo de qual o erro. É mais fácil ele trazer apenas um conteúdo específico, uma mensagem simples do erro em si. Nós não tratamos o erro 500, apenas o book not found, que é o 404. Mas aqui nós podemos ver que o null não é permitido para essa coluna, ou seja, eu preciso de fato informar o meu autor aqui. E esse é o nosso put. Então, o put e o pet. No pet a gente consegue de fato alterar um registro, parte dele, e no put a gente altera todo o nosso registro. Aqui nós conseguimos visualizar muito bem a diferença entre esses carinhas, beleza? Agora vamos fazer um teste aqui, vamos criar um registro novo. O ID eu não preciso informar, o título eu vou colocar o Python Crash Course que nós criamos, ou melhor, deletamos no começo dos testes. Vamos colocar aqui o autor Eric Matz e as páginas 544. E beleza, vamos executar aqui.
E olha só, ele criou para nós o registro ID 13 e as informações que nós criamos. Então, nossa post, nosso endpoint de criação também está funcionando. Agora vamos validar o endpoint get. Vamos pegar aqui um registro, por exemplo, 1 e executar. Ele trouxe, se nós alterarmos para o 5, ele trouxe também. Beleza? Se nós alterarmos para o 50, ele não trouxe. E olha o erro que ele trouxe: livro não encontrado. Então, ele está aqui fazendo o mapeamento da nossa exception. Observe que lá no erro 500 nós não tratamos, ele simplesmente trouxe a exception completa para nós. E aqui, como nós mapeamos de forma simples, mas nós mapeamos. Então aqui ele só trouxe a mensagem específica do que o meu erro está informando, beleza? E com isso nós fechamos essa parte, nós completamos a nossa aplicação e deixamos ela totalmente funcional.